Olá, como é que você está? Tudo bem? Meu nome é Fernando Barcelos, você já me conhece. Nós estamos trabalhando juntos há alguns momentos a respeito de linguagem e apresentação jurídica. Chegamos a um dos meus pontos prediletos da nossa temática, do nosso conteúdo. Nós falaremos de agora em diante a respeito de retórica. Retórica é fundamental. Eu digo que retórica é a alma daquilo que nós estamos fazendo. E você pode pensar, e é normal que assim seja, que você acredite que retórica só diz respeito à maneira como você expressa, a maneira como você fala, a tua linguagem verbal oral, mas na verdade não. O teu texto traz retórica. O teu texto deve trazer retórica. Então eu vou apresentar, sobretudo, uma perspectiva histórica do que é retórica, a sua base. Nós vamos a Aristóteles, vamos conversar com esse sábio filósofo e vamos ouvir dele o que ele nos ensina a esse respeito. Vem aqui comigo. A retórica, ainda quando se fala em estilo jurídico, não perca isso de vista, nos nossos últimos encontros, nos nossos últimos papos, ainda estamos trabalhando a respeito de estilo jurídico, estilo do texto, da expressão oral, daquilo que é inerente ao momento forense, à esfera do texto, da oralidade no ambiente judicial. Então, nesse sentido, ainda quando se fala em estilo jurídico, se faz importante ter conhecimento do que vem a ser retórica. Vejamos esse conceito aristotélico. Olha o que nos diz o sábio filósofo. Entendamos por retórica a capacidade de descobrir o que é adequado a cada caso, com o fim de persuadir. Guarda essa palavra. Coloca essa palavra como a palavra-chave, a palavra nuclear para você compreender não apenas o conceito, mas para você entender o poder que há na retórica. Então, retórica é, por essência, capacidade de persuadir, assim nos ensinou Aristóteles. Este não é seguramente uma função de outra arte, pois, para ele, retórica era uma das artes, pois cada uma das outras é apenas instrutiva e persuasiva nas áreas de sua competência, como, por exemplo, a medicina sobre a saúde e a doença, a geometria sobre as variações que afetam as grandezas, a aritmética sobre os números. O mesmo se passa com todas as outras artes e ciências. Mas, diz o filósofo, a retórica parece ter, por assim dizer, a faculdade de descobrir os meios de persuasão sobre qualquer questão dada. Provavelmente você vai lembrar dos sofistas, aqueles indivíduos que na Grécia clássica eram literalmente pagos para transmitir uma ideia. Mais do que isso, para convencer as outras pessoas a partir da transmissão dessa ideia. E qual era a ferramenta usada pelos sofistas, senão a retórica? Vem aqui comigo. Desde seu surgimento na Grécia clássica, a retórica passou a ser elemento necessário para a argumentação. É aquilo que eu falava a princípio do nosso papo. A retórica é a alma da tua comunicação. A retórica é a alma da tua capacidade de convencer, de persuadir o teu interlocutor receptor. Veja lá, e eu vou explicar para vocês por que eu estou dizendo que a retórica é a alma. Já que a gente está falando dos gregos, a expressão grega alma é ânima. Ânima é aquilo que move, é aquilo que desloca, é aquilo que dá potência. Então, o que dá potência à tua comunicação, o que dá potência ao teu texto, o que dá potência ao teu discurso, à tua fala, é a capacidade que a retórica te dá de gerar persuasão. É a capacidade que a retórica lhe oferece de constituir convencimento nas pessoas dos seus interlocutores, recebedores da sua mensagem. Como é muito difícil saber a verdade, e isso aqui era um brocado à época da Grécia clássica, né? Para eles, como era muito difícil, e hoje, sinceramente, com as devidas proporções, não é tão fácil quanto, né? Não passou a ser mais fácil. Como é muito difícil saber a verdade plena sobre os fatos em uma complexibilidade, numa situação complexa, é muito difícil você
convencer-se de que algo é verdadeiro. Portanto, como diria um outro sábio, Salomão, que ele dizia, é da multidão dos conselhos que surge a sabedoria. Por quê? Porque o conselho nada mais é do que a retórica de alguém que quer te apontar um bom caminho. Sobretudo, é claro, quando você está ouvindo um bom conselho. Então, é da multidão dessas boas retóricas tentando te convencer, tentando te persuadir para que você tome a decisão certa, que você constitui a tua melhor escolha. Nesse sentido, como nós dissemos, a ideia é que você está diante de uma situação complexa, na qual, ou a partir da qual, é, de certa maneira, difícil, penoso, você descobrir o que é verdadeiro, descobrir onde está a verdade. É nesse sentido que, de acordo com Reboul, os discursos jurídicos partem de premissas, ou seja, daquilo que mais se aproxima daquela verdade. Portanto, você vai, de novo, eu vou voltar à ideia. Isso aqui é socrático e também aristotélico, a ideia da formação de uma síntese, que nada mais é do que a proposição de uma tese que é combatida, que é contraproposta com uma antítese. E do pensamento, da elaboração desses pensamentos, você vai constituir uma síntese. Quem que vai constituir uma síntese no caso? É o teu interlocutor receptor. Você vai, enquanto defensor de uma causa, enquanto formulador ou auxiliar na formulação de uma tese jurídica, portanto, você vai apresentar instrumentos processuais na constituição probatória, você vai fortalecer uma tese apresentada, ou vai fortalecer uma antítese, quer seja na forma de uma petição à tese e de uma contestação a essa antítese, pela documentação, pelas informações periciais, pelas informações técnicas que você está constituindo. Então, o que você vai, em última análise, o que você está fazendo? Diante dessa múltipla variedade de possíveis verdades, você está apresentando, a partir da tua tese ou a partir da tua antítese, a condição de constituir qual dessas percepções mais se aproxima daquilo que é verdadeiro. Então, esse trabalho é um trabalho retórico. Esse trabalho é um trabalho de convencimento. Esse trabalho é um trabalho de persuasão. De modo que a retórica é usada na linguagem jurídica. Como é que você faz isso? Como é que você usa? Sabendo desse papel, sabendo dessa importância, desse relevo, como é que você vai usar essa retórica? De que modo você vai usar essa retórica na linguagem jurídica? Os discursos jurídicos são intrinsecamente retóricos, porque tratam de elaboração de teses dialéticas. Acabamos de falar a esse respeito. O foco da dialética jurídica é proferir o justo a partir da análise estratégica, utilizando para a construção textual e das técnicas de retórica. Então, os textos jurídicos nada mais são do que esse embate dialético. Esse embate que, na verdade, espera que, no caso, o julgador, o juiz, o desembargador, o ministro, constituam uma síntese, que vem na forma da sentença, que vem na forma de um enunciado, que vai sintetizar, que vai dizer, no final das contas, com quem está a verdade. Então, quer seja uma sentença, quer seja um acórdão, todos eles vão ter essa força sintética de, a partir da persuasão trazida por você, que está operando o direito no sentido ou da tese ou da antítese, confirmar essa proposição a partir do entendimento daquele magistrado na forma da sua decisão. Logo, a partir do discurso jurídico, embasado pela retórica, há a disciplina, os limites da atuação dos sujeitos. Nós temos uma estrutura jurídica, por assim dizer, nós latinos, brasileiros, portugueses, espanhóis, italianos, nós temos uma estrutura jurídica baseada no livro, baseada na norma, baseada no texto jurídico. Só que essa estrutura positivada, ela é confrontada, ela é provada, ela demanda a cada caso concreto levado ao Poder Judiciário, ela demanda uma síntese. E essas sínteses,
esses exercícios, esses resultados retóricos vão constituindo aquilo que para nós chamamos de jurisprudência. Aqueles outros que usam o common law, o direito dos costumes, eles têm isso aqui de uma maneira mais forte ainda. Os anglo-saxões, que têm essa base do direito consuetudinário, ora, estes é que têm efetivamente no resultado retórico a formação, a entrega, a disposição e o limite da atuação dos sujeitos de direito naqueles respectivos estados. Olha a importância, olha o tamanho disso aqui. Então, não conhecer e, sobretudo, não aplicar as técnicas de retórica é ficar para trás nesse trabalho, nessa atividade, nesse labor. Vamos, na sequência, conversar a respeito de correção da linguagem jurídica. Por que nós associamos esses dois temas? Porque como você pode trabalhar retórica, como é possível manejar a retórica se você não é capaz de manejar o próprio vernáculo? Não é possível para você ter uma capacidade de persuasão se você não domina a tua ferramenta, que é a linguagem, e especificamente a linguagem jurídica. Então, conversemos agora a esse respeito. A linguagem da área é mesmo de difícil compreensão. Nós falamos sobre isso há algumas conversas anteriormente. Eu espero que você já tenha passado por esses vídeos, que você esteja assistindo esse conteúdo na sequência, e você já tenha percebido que naquela ocasião, naquele momento, eu inclusive alertei a você que é da natureza do texto jurídico ser um texto complexo, ser um texto rebuscado, ser um texto com um lastro científico acadêmico considerável, é normal, mas isso não pode, dizia lá e repito aqui, isso não pode ser desculpa, isso não pode ser pretexto para um texto hermético, para um texto fechado, que não comunique, que não chegue, sobretudo, para os teus interlocutores receptores. Então, quando você tem correção da linguagem, quando você usa a linguagem certa, da maneira adequada, para a circunstância adequada, você está garantindo a potencialização. Você está maximizando o resultado retórico do teu texto. Você está deixando o teu texto mais azeitado. Você está deixando o teu texto mais capaz de persuadir, de convencer os destinatários desse texto. Vamos aqui. Então, nesse sentido, compreendendo essa característica do texto, que é dele, é inerente a esse texto, também pode-se dar à linguagem jurídica o título de prolixa. Nós já tínhamos, inclusive, falado sobre isso também. Por que prolixa? Porque lembra lá do galho da árvore, sendo este galho uma frase e sendo fruto deste galho a comunicação que você deseja entregar? E quanto mais longa, quanto mais prolixa, mais fácil é quebrar esse galho e não entregar esse fruto. O que é isso? Em uma palavra só, isso é ser prolixo. Isso é ser prolixa. É dizer demais, é falar demais e entregar de menos. Então, é da natureza também da maioria dos textos jurídicos, infelizmente, essa peculiaridade, é da natureza ser um texto prolixo. O que se deve evitar, por óbvio, é que o tecnicismo necessário para a compreensão dos termos se transforme em excessivo requinte de rebuscamento desnecessário. Lembra lá daqueles conselhos que eu estava oferecendo para você? Lembra lá quando eu falei que você deve evitar ou dosar a tua erudição? Que a erudição ela cabe muito, mas cabe muito num ambiente, que é um ambiente acadêmico. Para o ambiente profissional, o pragmatismo nos diz que você deve dosar essa erudição. Em outras palavras, esse rebuscamento desnecessário não cabe nesse texto. Não vai te agregar, não vai te potencializar. Pelo contrário, vai solapar, vai tirar, vai ser um obstáculo à tua capacidade retórica. Então, é peso demais, quebra o galho. Quebra o galho no mau sentido, né? Quando na esfera lexical, na esfera dos significados, por exemplo, podemos observar que o vocabulário pode ser. Então, vamos lá para alguns aspectos que denotam, né, que mostram essa condição prolixa e rebuscada de forma desnecessária. Algumas expressões que são extremamente arcaicas, como, por exemplo, pretório excelso. O que você quer dizer com isso? Você quer falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Então, não é muito mais objetivo você usar uma linguagem
cotidiana, uma linguagem que comunique com clareza e com objetividade o que você quer? Então, em vez de usar pretório excelso, em vez de abraçar uma condução arcaica da escrita, da manifestação do teu texto, por que não ir ao ponto? Porque, como eu disse anteriormente, por que você não vai na última linha e diz o que você quer dizer? Você vai lembrar que quando eu falei da última linha, é aquela dica do americano, né, do norte-americano, que diz assim, vá ao que você quer dizer, chegue aonde você quer chegar, não fique com arrodeios. Ou latinizado, texto latinizado, por exemplo, o juízo a quo, o juízo a de quem. Um outro exemplo de texto latinizado é o desideratum decisum, que nada mais é do que o pretendido pela decisão. Então, quando você vai escrever lá um texto, no lugar de você usar o desideratum decidium desta peça exordial, você diz, não, essa petição inicial tem como pretensão pela decisão isso, isso e isso. Vai ao ponto, meu amigo. Vá ao ponto, minha amiga. Não fique com arrodeios desnecessários que, como eu disse, vão prejudicar a tua capacidade retórica. Os termos acima podem ser evitados se existirem outras expressões, outras palavras na nossa língua portuguesa mais atuais e de mais fácil compreensão. Opte pelo simples. Lembre de uma frase fabulosa atribuída a Leonardo da Vinci, em que se diz: o clímax da sofisticação, o ponto mais alto da sofisticação é a simplicidade. Os 3 principais vícios de linguagem jurídica que você deve evitar. Olha, isso é muito comum. E lembra que eu te falei que às vezes você escreve as coisas, às vezes você diz as coisas, repete as coisas, sem ter a consciência daquilo que você está fazendo? Esse nosso esforço aqui é exatamente para isso, é tentar te mostrar alguns vícios de escrita, alguns vícios textuais que talvez você traga, tomara não, mas que talvez você traga consigo e que você deve evitá-los a todo custo. Vamos falar sobre eles. Quais são esses 3 principais vícios de linguagem jurídica que você deve evitar? O primeiro deles a gente chama de tecnicismo. Trata-se aqui do excesso de usos técnicos em um texto, que não são os mesmos, mas que poderiam ser substituídos. Nesse sentido, o que você tem que fazer? Tornar o texto menos cansativo, menos prolixo, mais inteligível. Então você vai optar por aquilo que é mais objetivo. E objetivo aqui é quase um mantra. Objetivo, objetividade e clareza são palavras que, como eu disse, eu vou repetir quase que em mantra aqui para você até o final da nossa formação. Então, o que você deve fazer? Use apenas quando for necessário. Então, se você sabe que você, por natureza, você aprendeu vamos colocar assim, você aprendeu a escrever com muitos tecnicismos. O teu texto é um texto técnico e é normal, é natural. Não há, para ser sincero, não há outra maneira. O teu texto é técnico, mas a questão não está aí. Eu quero te deixar isso muito claro. A questão não está no teu texto ser técnico. A questão está no excesso de usos técnicos, de uso de termos técnicos, de uso de linguagem técnica no teu texto. Os mesmos não devem ocorrer ou ser evitados. A palavra também é evitar. Eles vão ocorrer. Inexoravelmente eles vão ocorrer. Mas você usa, você dosa, você aplica naquilo que é estritamente necessário. Rebuscamento. Isso aqui é muito do brasileiro. O brasileiro acadêmico, ele confunde rebuscamento com erudição, com intelectualidade, são coisas distintas. Vamos lá, o que é o rebuscamento? Trata-se de usar palavras difíceis na elaboração do texto, bem como frases complexas. Então você acha que quanto mais hermético, quanto mais fechado, complexo, pesado for o teu texto, mais bonito, eu estou usando a expressão de propósito, tá? Você está confundindo beleza estética, que até eu inclusive questiono, mas está confundindo eventualmente uma beleza estética do teu texto com efetividade. São opostas, são contraditórias, inclusive, essas ideias. O que você deve fazer? Usar frases curtas, como nós já conversamos, palavras de fácil compreensão sobremaneira. E, por fim, prolixidade. Trata-se de escrever em excesso. Muitas vezes você vai explicar uma coisa, você vai dizer alguma coisa e você diz e rediz. Eu fui ensinado por um advogado, um mentor, que me disse:
Não há nada que você escreva em 10 linhas que de maneira objetiva e clara você não consiga transportar para 5. E ele nos cobrava esse exercício. As nossas peças, quando apresentadas a ele, tinham que respeitar esse critério. O que você deve fazer? Vá direto ao ponto. Esse é o ponto, essa é a ideia. Diga aquilo que você necessita dizer de uma maneira objetiva, de uma maneira clara. Mantra de novo. Diga o que você precisa dizer indo direto ao ponto. Nós vamos falar na sequência sobre concordâncias e regências. No nosso próximo encontro, nós vamos mergulhar nessas ferramentas linguísticas gramaticais. Encontro você lá e te peço uma gentileza. Estuda, tenha acesso a esse material antes da nossa aula, antes da nossa conversa. Isso vai te ajudar muito. Vejo você no nosso próximo papo. Até lá.